Se você quer começar a ler inglês, fica até o final desse vídeo que ele é perfeito pra você. Oi, meu nome é Laís, seja muito bem-vindo ao Colecionando Planetas. Hoje a gente vai falar sobre ler em inglês. Pra quem não sabe, recentemente eu consegui ler o meu primeiro livro em inglês e pra mim foi uma vitória muito grande. Eu fiquei super feliz quando eu consegui, na verdade até agora eu não acredito. E decidi reunir as dicas que deram certo pra mim. Não somente as dicas que deram certo, mas também ensinar como colocar algumas dicas em prática, porque muitas vezes eu via vídeos e eu via as dicas e elas sempre eram as mesmas, mas parece que pra mim nunca dava certo. Mas antes disso, eu quero pedir que você, por favor, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você gosta de conteúdo literário. Então agora, sem mais delongas, vamos começar as dicas e vamos pro vídeo. A primeira dica é: tenha noção do seu nível de inglês e busque livros que sejam desse nível. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar aqui nos cards, do primeiro livro que eu tentei ler em inglês, que foi Verity, da Colleen Hoover. E eu simplesmente abandonei. Eu li, acho que 10% do livro, não me recordo, mas minha cabeça doía, eu fiquei muito frustrada. Então eu senti que era um problema meu, que eu não sabia inglês, mas ao mesmo tempo eu conseguia ver alguns vídeos totalmente em inglês, então eu pensava, tenho algum nível de inglês, mas eu não consigo, então qual é o problema? E eu percebi que o problema era o nível dos livros. O que pode ser um livro fácil pra mim, às vezes não é um livro fácil pra você, depende do quanto você sabe do inglês. Gente, essa aqui é uma dica bem batida, mas que realmente faz diferença, foi isso que fez eu começar a ler, que foi entrar no site da Amazon. Tinha um livro em promoção, que era Girl Serpentor. Eu li a sinopse e eu consegui entender o que o livro falava, consegui ter uma noção, então eu disse, consegui entender a sinopse, talvez eu entenda o livro. Fui lá e li a amostra grátis do primeiro capítulo e eu estava entendendo, não 100%, mas eu estava conseguindo entender a ambientação, conseguindo entender as coisas. E eu pensei, talvez seja esse o livro certo pra mim. E foi assim que eu vi o meu nível de inglês. Terceira dica: leia algo interessante, algo que te prenda. Eu acho que essa aqui foi a dica mais importante no meu processo de ler um livro em inglês, porque o livro que eu li é um livro único de fantasia, mas ele poderia facilmente ser uma trilogia. Então, assim, 40% do livro, mais ou menos, você já tinha um plot twist que te deixava de cara no chão. E aí começava uma coisa bem frenética. A cada 5 páginas, eu acho, tinha uma mudança na história, aconteceu alguma coisa inesperada, alguma coisa louca. Então isso me fez ficar muito curiosa sobre a história, pra querer saber mais, ler mais. E eu acho que isso me ajudou no final, principalmente. A parte dos 30-40% finais, eu li muito rápido, porque eu queria muito saber como acabava. Quarta dica: não use o tradutor, use o dicionário. Essa dica geralmente é dada numa frase genérica de não traduza todas as palavras. E, na verdade, não é que você não deva traduzir todas as palavras, você deve procurar no dicionário. Tem uma grande diferença entre tradução e significado. E vamos parar para pensar aqui. O que é a tradução da palavra? É você pegar a palavra na língua original e tentar encontrar em outra língua, no caso português, a palavra que seja mais próxima desse significado. Mas não é a mesma palavra, não é a mesma coisa, é só o que é mais próximo. Tem palavras que às vezes não tem uma tradução literal. Então, quando você pega o dicionário, você vai ver o que significa aquela palavra naquela língua, qual é a definição que eles atribuem para aquela palavra, e também isso já te ajuda a praticar ainda mais, porque quando você pega o dicionário, o significado daquela palavra é te dado todo em inglês. Então isso me ajudou muito a aprender e fixar palavras. Quando eu via a tradução, eu tentava ajustar a frase na minha cabeça e passava. Agora, quando eu ia atrás do significado, eu lia a definição, eu lia as frases de exemplo que o Kindle dava. E no último caso, se eu sentisse que aquela palavra era muito importante, ou eu queria muito aprender e eu não estava conseguindo pelo significado, aí sim eu traduzia e buscava uma palavra semelhante no português. Vocês vão ver que às vezes é mais fácil entender o significado do que a tradução naquele contexto, naquela frase. E nessa dica, geralmente as pessoas dizem, tentem entender pelo contexto. E isso era uma coisa que me deixava tão frustrada, porque eu nunca conseguia entender nenhuma palavra pelo contexto. Porque o nível de inglês que eu estava usando nos livros era tão mais alto do que a minha capacidade no momento, né, do que eu sabia, que
eu não consegui entender, tipo, 80% da frase. Então como é que eu ia entender uma palavra pelo contexto se eu não entendia nem o contexto? Procurem livros que vocês entendam a maior parte das palavras ou uma boa parte daquela frase, que aí sim vocês vão conseguir entender as palavras pelo contexto. Ajuda muito, mas se você estiver no nível certo de inglês, por isso a dica número 1 é muito importante. A dica número 5 vai servir principalmente se você tem um bookstagram ou se você tem alguma rede social onde você fale de livros, porque é justamente isso. Fale sobre o livro e, além disso, se orgulhe muito de cada pequena conquista. Cheguei em 10% do livro, meu Deus, eu li 10% de um livro em inglês, eu vou comemorar, posta no Instagram, posta nos seus status do WhatsApp. Isso é muito importante porque isso vai te incentivar. Tipo, eu consegui cumprir a minha primeira meta de 10%. Faça metas pequenininhas, sabe? Vá aos poucos, que isso vai tornar mais fácil pra você. Por que é bom você compartilhar sobre a história? Porque aí você consegue refletir sobre ela e consegue encaixar melhor os fatos e acontecimentos. E é bom que você pense porque você vai também ter uma noção do tanto de coisa que você já entendeu e isso vai te dar um gás a mais pra continuar. A sexta dica também é muito, muito, muito importante e eu acho que tem muita gente que não costuma fazer, que é não tenha pena de abandonar os livros. Gente, por experiência própria, eu antes era aquela pessoa que ia até o final, mesmo se o livro estivesse péssimo, eu já li séries de 6, 7 livros sem gostar, porque eu queria terminar. Não faça isso com o inglês, porque senão você vai se traumatizar com uma experiência ruim e você vai simplesmente achar que você não sabe e vai largar. Então, se o livro não tá no seu nível, você percebeu que às vezes até tá no seu nível, mas você não tá gostando do livro a ponto dele te fazer querer ler mais, largue o livro. É que nem casamento, não tá dando certo, separa. Não tá dando certo com aquele livro, abandona. A sétima dica é pra te ajudar. Por exemplo, quando eu tava lendo Girl Serpent Thor, ele tem a mitologia persa como plano de fundo. E eu não sei absolutamente, não sabia, né? Absolutamente nada sobre a mitologia persa. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre a mitologia persa pra conseguir entender melhor a história e saber por que eles estão falando de uma pena. Uma ideia legal é você pesquisar fanart, mas com cuidado para não tomar spoiler, a não ser que você não se importe. Se você pega uma fanart do livro, isso te dá mais segurança de que você conseguiu entender a descrição daqueles personagens da forma correta. Às vezes você tá meio insegura, será se eu entendi direito? Será se eu não entendi? Pesquisa fanart, que isso vai te ajudar a ter um rumo sobre como aquele personagem é. Além disso, é legal você conversar com pessoas que já leram o livro. Por exemplo, tal pessoa leu o livro, e você vai sentar com ela, olha fulano, eu li, eu entendi isso, isso e aquilo. Você acha que tá certo? E a pessoa vai te dar uma dica se você tá indo pro rumo certo, se você tá indo pro rumo errado. Uma outra ideia muito boa é você ver resenhas. Ver gente falando sobre o livro. Geralmente numa resenha eles te dão um contexto geral da história, então você vai ter uma noção bem melhor se você tá entendendo ou não o livro de forma correta. Sétima e última dica dessa lista. Não ache que você vai entender absolutamente tudo. Você não vai. Não vá na sua cabeça, tipo, você vai pegar a frase, vai dissecar ela e vai entender absolutamente tudo. Vai ter frases que isso pode realmente acontecer, que você vai entender toda a ideia por trás daquela frase, mas vai ter frases que não, e tá tudo bem, sabe? Eu quero que você aceite isso. Tenha na sua mente que você vai começar o livro, que você vai entender a ideia geral do livro, a ideia geral da frase, do capítulo, do parágrafo. Vai ter coisas que você vai passar e vai ter coisas que você vai ver que não tem necessidade de você saber para entender aquele livro. Porque isso que é importante, é você entender o livro. Você sente que não tem realmente uma necessidade para você, não vai atrapalhar o seu entendimento da história, deixa, sabe? Não fica se travando por isso, não fica tornando a sua experiência de leitura maçante por essa ideia de querer saber tudo o que está acontecendo. Agora eu trouxe aqui para vocês 3 livrinhos de indicação. Para vocês entenderem esses 3 livros que eu vou indicar aqui, vocês vão precisar saber 3 coisas no básico. Primeiro, a organização de frases no inglês. Ela é um pouco diferente do português, então é importante que vocês saibam, pelo menos assim, ter uma noção sobre isso. A segunda coisa que vocês precisam saber são os pronomes. Isso vai dar uma noção muito melhor sobre o discurso da história, principalmente se ela for em terceira pessoa. Por último, é bom que vocês saibam algumas palavras em inglês e algumas coisas básicas. Você também pode aprofundar isso com vídeos no YouTube, assistindo filme, ouvindo música. Isso é o mais básico de tudo, é o que você menos tem que se preocupar, né?
O primeiro dessa lista é o Girl Serpent Thorn, que foi o primeiro livro em inglês que eu realmente li, e ele é um livro de fantasia única. Ele tem mais ou menos umas 421 páginas, e como eu já falei pra vocês, ele é muito eletrizante, sabe? Ele também tem apresentação LGBTQIA+, falei, tem cultura persa, tem maldição, tem reviravolta, tem um vilão bem improvável que eu gostei bastante. Então, assim, é um livro muito bom e eu recomendo muito, mas tenham em mente que ele é um livro grande, então vocês vão demorar um pouco pra ler. O segundo livro dessa lista é o The Bad Beginning, que é o mau começo da série Desventuras em Série. Eu comecei a ler ele recentemente, gente, eu li assim, 5 minutos, o livro já estava em 5%, e eu fiquei em choque porque ele é um livro muito curto, menos de 200 páginas, é um livro leve, é divertido e a escrita dele é bem simples. Então, se você quer começar, ele também é uma boa opção pra você. Mas lembre-se, leia sempre antes uma amostra grátis na Amazon pra ver se realmente tá no seu nível de inglês. Esse último eu não sei dizer o nome, eu vou deixar a capa dele aqui do lado. Ele foi traduzido para o Brasil como As Musas. É o livro que eu tô lendo atualmente. Ele é um livro bem fácil e o lado bom dele é que ele é thriller, então tecnicamente ele deve te deixar empolgado pra continuar. Eu ainda não sei se ele realmente deixa empolgado, por enquanto eu li tipo 2% só do livro. E foi um pouco, o primeiro capítulo eu achei um pouco repetitivo, mas de resto eu achei muito bom por enquanto e eu tô bem ansiosa pra ver o que vai acontecer. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que essas dicas ajudem vocês como me ajudaram e que ajude também vocês a colocarem elas em prática. Eu espero que meus exemplos tenham sido bons e que não tenha ficado muito confuso. Se você tem alguma dica extra pra dar ou se você quer ler algum desses livros, comenta aqui pra mim, pra gente poder debater sobre isso. Se você tiver ficado com alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o máximo pra poder responder. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por chegar até aqui. Um beijo, tchau!